Você está cansado de olhar para um circuito elétrico e se perder na análise? Quer aprender de verdade como ler e interpretar diagramas elétricos, especialmente das máquinas Caterpillar? Vem comigo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas e hoje nós vamos aprender como ler e interpretar diagramas elétricos das máquinas Caterpillar. Esse tema foi sugerido na nossa comunidade no WhatsApp, que eu estou deixando para vocês aqui o link na descrição para que vocês possam entrar e participar das próximas enquetes para que o conteúdo do canal seja cada vez mais voltado para o interesse de vocês. Esse diagrama ele tem algumas particularidades que muitas pessoas têm dúvida em relação à simbologia, em como você seguir os fios dentro do circuito. Por quê? Visto que ele agrupa muitos circuitos dentro de uma única página, às vezes seguir parte por parte desse circuito demanda muita atenção e às vezes no campo, no dia a dia, no diagnóstico, a gente pode se perder por conta das pressões, das outras circunstâncias que podem atrapalhar o nosso serviço. E o objetivo do vídeo aqui é simplificar o nosso entendimento para que quando você for dar o diagnóstico numa máquina Caterpillar na parte elétrica, você consiga encontrar os componentes e o circuito com mais facilidade, beleza? Então, vamos deixar de enrolação e vamos lá para a gente analisar o diagrama. A máquina que a gente vai analisar é uma R1700. Ela é uma LHD utilizada geralmente em minerações, mas a abordagem que a gente vai utilizar aqui para o diagrama você pode utilizar para qualquer outro modelo de máquina Caterpillar. Tranquilo? Se você estava esperando por esse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar o nosso canal e de se inscrever também se você está chegando por aqui agora para ajudar a fortalecer o nosso canal e você usufruir os nossos conteúdos futuros. Tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos para o diagrama. Uma das primeiras sugestões que o fabricante apresenta no diagrama é o melhor dispositivo para que você possa fazer a análise do diagrama. E, de antemão, já fica muito melhor o nosso entendimento quando a gente utiliza ele num computador. Não que você não possa utilizar ele numa versão impressa ou no celular, você vai conseguir também. Mas você vai perceber que as teclas de atalho, a forma de navegar no diagrama é muito mais confortável utilizando o computador. Então eu deixo a recomendação de você, sempre que possível, utilizar um computador para facilitar a sua análise. Seguindo para a próxima parte aqui do nosso arquivo, observe que ele tem aqui uma parte só com simbologia e definição, ou seja, explicação da função de cada componente. Aqui nós temos os componentes do circuito hidráulico e mais abaixo nós temos os componentes que fazem referência ao circuito elétrico. Nesse quadro aqui, à esquerda, nós temos a identificação dos componentes através da simbologia e uma breve explicação. Então, por exemplo, aqui nós temos um fusível. E aqui a explicação de qual é a função do fusível, que é abrir o circuito caso a gente tenha um curto-circuito. E outros componentes aqui, um relé, um solenoide, tudo isso aqui a gente encontra a simbologia e do lado a explicação para cada um deles. Agora, uma parte muito importante em relação à identificação dos conectores e dos cabos de alimentação. Observe aqui no quadro ao lado. Aqui nós temos um conector de 2 vias. Veja que ele tem várias informações aqui que nos ajudam a identificar algumas características desse conector. Por exemplo, observe que aqui nós temos AG-C4. O que é que ele quer dizer com essa identificação? A referência AG é uma referência adicional ao conector. Isso porque nós podemos ter mais de um conector com essa referência. Então, AG é uma referência adicional ao conector C4. Nós temos outros conectores que podem vir com essa referência AG, mas em específico nós temos aqui o AG-C4 fazendo referência a essa parte do conector. Do outro lado, nós temos o LC12. Da mesma forma, dentro da referência L, onde nós podemos ter outros conectores com essa referência, nós estamos encontrando o conector C12. E aí nós temos a conexão dos dois, do conector C4 com o conector C12. Essa identificação abaixo aqui, tanto do conector C4 quanto do conector C12, é o part number, ou o número de série, para que você possa conseguir comprar esse componente via o fabricante. Nas máquinas Caterpillar é muito comum você ter o part number no diagrama elétrico. Isso facilita muito para a gente solicitar uma peça junto ao fabricante. Aqui embaixo nós temos as vias, que são 2, e as conexões, conforme nós já comentamos. Algo que a gente precisa entender também é como identificar os fios dentro do diagrama elétrico. Então aqui nós temos um pequeno circuito com um fusível, com um contato normal aberto, e mais à frente nós encontramos aqui na parte inferior uma referência para esse fio que pertence a esse circuito. Observe que nós temos 325, AG135, PK14. Esse 325 representa todo o fio
ao qual pertence esse circuito, de uma extremidade à outra. Então vamos imaginar que você está seguindo um fio que sai de um módulo, passa por vários conectores até chegar em um atuador, em um solenoide ou um relé, enfim. Essa identificação é essa identificação 325, que todo o fio 325, desde a sua origem até o fim do seu circuito. Essa identificação AG135 faz referência a uma parte dentre esse conjunto que ele pode ser dividido. Então, dentro do conjunto, dentro do fio 325, nós temos uma parte que pode ser, por exemplo, de um conector para outro, o AG135. Ele compõe o mesmo fio 325, mais uma parte dele que pode ser dividida entre conectores, por exemplo. Essa outra referência aqui, PK14, faz referência à cor do fio. PK vem de pink. Observe que essa referência PK, a cor, é diferente da cor que a gente está vendo aqui no diagrama. Isso é muito comum. Não porque a gente está encontrando aqui no diagrama a cor vermelho, quer dizer que na máquina o fio vai ser vermelho. Lá na máquina a gente vai encontrar um fio rosa nesse circuito. E a identificação 14, que a gente está vendo aqui, essa identificação 14, faz referência à bitola do fio. E essa bitola é dada de acordo com o padrão americano. Esse padrão americano convertendo em milímetros, é só a gente pegar aqui o 14, a gente tem o diâmetro aproximado de 1,6 e a seção de 2,1. Aí nós temos os parâmetros do diâmetro e seção do cabo de acordo ao padrão da Caterpillar de milímetro para o padrão americano. Tranquilo? Com essas informações, que são as principais, a gente consegue partir para a sequência da nossa análise. Na próxima parte do manual, nós vemos aqui uma tabela onde nós temos vários componentes, todos os componentes que a gente vai encontrar no circuito elétrico, junto com a localização dentro do circuito e a localização no equipamento. A gente já vai utilizar essa tabela quando a gente for partir para a análise do nosso circuito. Por hora, basta a gente entender que aqui nessa tabela, que tem 4 páginas, a gente consegue encontrar todos os componentes do circuito com a localização dentro do diagrama e a localização do equipamento. Na próxima parte, nós temos a localização dos conectores. Então, no equipamento nós temos vários conectores e nessa tabela aqui nós temos uma referência do conector e a localização no diagrama elétrico. Nós também temos aqui no layout do manual uma parte onde mostra a localização física do conector. Isso ajuda muito, em especial em relação ao diagnóstico. A gente já vai ver como é que a gente consegue encontrar. Uma outra parte bem interessante que esse manual tem a ver com as informações de resistência de algumas solenoides utilizadas no equipamento. Por exemplo, a solenoide de reversão da direção, que inverte os comandos da direção, tem uma resistência de aproximadamente 32,6 ohms, com a variação de 1,6. Isso é muito importante porque vamos imaginar que você queira identificar se a solenoide de reversão da direção está dentro dos parâmetros. É só você consultar aqui essa tabela e medir lá o solenoide com o seu multímetro para identificar se a solenoide está com problema na resistência. E aqui nós temos também, na parte inferior, outros solenoides com as resistências em específico para cada um deles. A próxima parte da nossa aula, a gente vai escolher um circuito para analisar. Então, vamos imaginar que a gente está com um problema em campo no equipamento. Imagina que a carregadeira não está fazendo direção. E aí você vê no painel do operador que lá tem uma falha ativa falando que a gente tem um problema no circuito da solenoide de alimentação piloto. O que seria essa solenoide de alimentação piloto no circuito de direção? Se a gente pegar aqui o diagrama hidráulico, nós temos um solenoide, que é esse solenoide aqui, de referência à legenda 13, que é um solenoide que libera a alimentação piloto para o circuito de direção. Sem essa linha piloto, a gente não consegue fazer direção com a manopla de direção e a máquina não consegue articular para a esquerda e para a direita. E aí, lá no painel do operador, tem uma falha indicando um problema na solenoide de alimentação piloto. Como é que você faz para encontrar esse componente no diagrama? Muito simples. Você pode ir na nossa tabela de referência dos componentes, que é essa tabela aqui, e aí você procura por essa solenoide. Observe que a gente encontra aqui, ó, solenoide Steering Pilot Supply, solenoide de alimentação do circuito piloto de direção. Se a gente clicar aqui na referência G13, ele vai direcionar para a gente, no diagrama elétrico, a localização desse componente aqui. Ao clicar em G13,
automaticamente a gente encontra aqui o nosso solenoide dentro do diagrama elétrico. Mas o que seria essa referência G13? Observe que na parte superior do diagrama nós temos uma sequência de números que vai de 1 até o 16 e na lateral nós temos as letras que vão de A a J. Com as coordenadas G13, basta a gente pegar a letra G aqui na lateral e a coluna 13 aqui na parte superior, que a gente encontra a nossa solenoide de controle piloto da direção. E aqui, assim como a gente tinha visto na parte inicial do vídeo, nós temos a identificação do grupo de conectores TT, tá vendo? TTC4, TTC3, o que a gente quer é o C4, que é o conector do solenoide, e aqui nós temos o part number, 155.22.69. Esse part number é o do conector e esse aqui, 250.61.48, é o do solenoide. Aqui nós encontramos o solenoide no diagrama elétrico. E para a gente saber de onde vem a alimentação desse solenoide, aí outras coisas valem a pena a gente considerar. Observe que nós temos aqui dois cabos de alimentação. Um que é o de alimentação, que é o pino 1, e o 2 que é o negativo. Mas como é que eu sei que o pino 1 é o de alimentação e o pino 2 é o negativo? Na parte inferior aqui do nosso desenho, nós temos uma tabela com as colorações do circuito. Veja que preto é sempre negativo dentro do nosso circuito. Então, por isso que eu sei que naquela solenoide que a gente está avaliando, que está aqui localizado na parte G13, a gente sabe que o preto é o negativo e o outro aqui vai ser o positivo, a alimentação completa aqui da solenoide. Agora a gente vai tentar seguir esses fios, principalmente o positivo, a gente vai tentar seguir apenas um, o positivo, que é esse aqui, para saber de onde vem essa alimentação. Então, a gente sabe que o cabo de extremidade a extremidade é o H715, a gente está na parte TT64, que é essa parte do fio que vem até esse conector aqui, e a gente sabe que lá no equipamento a cor do fio vai ser PU. E PU representa qual cor? Aqui embaixo a gente tem uma outra legenda que nos ajuda a identificar qual é a cor desse fio lá no equipamento. PU representa purple, que é um roxo, um lilás, que você vai encontrar lá na máquina. Então, novamente, essa cor aqui que a gente encontrou do solenoide é a cor aqui no diagrama, mas lá no equipamento, esse fio aqui vai ser um fio de cor roxa. E o 18 é a bitola do fio que a gente consulta nessa tabela aqui para poder entender. Veja, o 18 AWG tem o diâmetro de 1 milímetro e a seção de aproximadamente 0,82. Tranquilo? Com base nessas referências, como é que a gente faz para poder saber de onde vem a alimentação para esse solenoide? A gente tem duas formas de fazer. Ou a gente segue manualmente aqui dentro do diagrama, ou a gente aplica uma técnica de copiar essa referência e pesquisar. Se a gente fosse seguir fio por fio aqui, veja, esse fio, ele sai do conector e entra para esse agrupamento aqui. Desse agrupamento, observe que sai essa linha azul, que representa todo esse agrupamento aqui, e ele vem para esse outro agrupamento aqui, e a gente procuraria essa referência H715, TT64, PU18, nesse outro lado, na outra extremidade aqui. E veja que a gente encontra ó, H715, TT64, PU18. A gente conseguiria seguir o circuito de parte a parte dessa forma. Mas uma técnica interessante quando você está utilizando o computador é você copiar essa informação, dar um Ctrl F e um Ctrl V. Quando você aperta o Ctrl V, ele vai aqui na parte de pesquisa e você vai apertando em próximo. Quando você vai apertando em próximo, ele vai te dar todas as partes do circuito em que você tem essa referência. E veja que ao apertar em próximo, eu encontrei aqui um conector, que é o conector C262, e aqui na referência do manual, o conector 63. Essa referência aqui, ao clicar no conector 63, eu consigo identificar a localização dele no equipamento. E ao clicar aqui, ele mostra a localização, que fica aqui próximo à articulação do equipamento, aqui nessa parte aqui. Olha ele aqui, o conector 63. Isso facilita muito para diagnóstico, porque eu poderia testar a alimentação aqui já em uma dessas derivações, por exemplo, continuidade
desse conector até outro conector do solenoide, caso eu identificasse que o fio estivesse interrompido. Se eu clicar de novo no conector 63, ele me leva de novo aqui para o diagrama, e ao chegar no diagrama, eu encontro esse outro link aqui, que me leva para outra extremidade do conector, porque veja que essa referência morre aqui no pino 9 desse conector. Ao clicar aqui nesse outro link, ele vai me levar para outra extremidade do conector. Ao clicar, eu venho aqui para outra extremidade, procuro o pino 9 e eu encontro aqui a sequência do meu circuito, que é o H715, o mesmo cabo que eu estou seguindo, só que agora ele é o EE393. Veja que já mudou a parte do fio que a gente está seguindo. É um cabo PU ainda a cor, que é roxo, e a mesma bitola. A gente dá um Ctrl C e joga aqui Ctrl V para poder procurar as referências baseadas nesse fio aqui. Ao fazer isso, ele vai procurando tudo isso dentro do diagrama até que ele chega na outra extremidade, que é justamente a alimentação que vai para aquele solenoide. Sai aqui do pino 66 do módulo de controle de implemento. Então, com essa forma de analisar, fica muito mais fácil a gente saber a origem de um circuito, as partes que vêm pelo caminho, os conectores e o componente, para que a gente consiga dar um diagnóstico com segurança. Você conseguiria testar a saída do módulo, você conseguiria saber os conectores e a localização de cada um deles, e ficaria muito mais fácil. Inclusive, só mais um detalhe, se você clicar aqui na referência do módulo, por exemplo, 111, que é o módulo de controle de implemento, nessa referência aqui, ele te leva para a localização do módulo, que está aqui. Aqui nós temos o nosso módulo de implemento. E aí ficaria muito mais fácil para caso você nunca tivesse trabalhado com a máquina, você encontrar esse módulo. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu analise outras partes desse circuito da R1700 ou se você deseja ver uma outra máquina Caterpillar ou de outro fabricante que você tem dúvida para a gente fazer a análise aqui, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente fica por aqui e quero agradecer por você ter assistido o vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu gostei, compartilha com outros colegas, vem para a nossa comunidade que lá a gente tem lançamento de curso, tem enquete que vocês podem participar e construir um network com a galera que está lá junto com a gente. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.